Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Em Portugal, atualmente, 15% da população em idade fértil sofre de infertilidade. São quase 300 mil casais, portanto, é mais de meio milhão de pessoas que são impactadas. Quase 300 mil casais são inférteis e há uma tendência de crescimento destes números que atinge mulheres e homens em percentagens muito semelhantes. Já não é só um drama ou um anseio pessoal, é uma questão de saúde pública com impacto ao nível demográfico, social e económico. Mas esta crescente procura tem-se separado com as fragilidades do nosso Serviço Nacional de Saúde, com listas de espera que ultrapassam muitas vezes os 3 anos. Falamos também de endometriose, que afeta também centenas de milhares de mulheres em idade fértil. Para conversar sobre fertilidade e também a endometriose, convidei então o eborense Miguel Raimundo. Ele é médico, ginecologista, obstetra, especialista em procriação medicamente assistida. É também investigador. Olá, Miguel, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. De novo, tu estás de volta, já não vinhas há 3 anos, Miguel, é muito tempo. Obrigado. E estes teus problemas nunca param. Tu tens uma página de Instagram, como é que se chama? Miguel Raimundo... Miguel Raimundo MR. Miguel Raimundo MD ou MR? MR. MR. Miguel Raimundo MR de Medicina da Reprodução. Ok, boa. Pensava que ia dizer devia ser PMA ou... Não, a PMA, que é Procriação Medicamente Assistida. Mas quando isto foi em 2019, quando abrimos em plena pandemia ou logo antes? Foi durante, antes, que nós pensamos, eu na altura, é público, eu na altura estava no IVI, tipo, eu estava a tirar o internato de ginecologia e obstetrícia, depois tirei um fellowship em Bruxelas em 2017 e depois estava no IVI, que é um instituto grande. Já a ver com fertilidade. É um instituto valenciano de infertilidade. É a maior rede de clínicas em todo o mundo na área. Tinha feito o mestre. Isto em Bruxelas? Não, cá já estava. Depois de cá saí do IVI e fui depois para a Semear, pronto, que é onde estou atualmente. Que acho um nome giríssimo, porque semear não é como a gente está a pensar do verbo semear, mas é centro... É centro especializado em medicina. Semear. Em medicina... qualquer coisa, a reprodução, assistida... É muito engraçado. É um dos centros mais antigos que nós temos em Portugal. Tem 20 anos. Que é uma das... Que é especialista em FIVs, este ano de microinjeção, este ano de tratamentos, e foi pioneiro. Foi um dos centros pioneiros. A diretora do centro é a doutora Maria José Carvalho, que é a senhora que foi diretora da maternidade Alfredo da Costa, e então criou o próprio centro, e que existe há 20 anos. E que eu estou lá. O que acontece? Eu passei de um centro gigante com um marketing brutal para a Semear. Eu pensei, eu quero me posicionar e também dar mais informações às pessoas. Mais visibilidade, claro. Mais visibilidade. Então, vamos criar... Daí criaste o Miguel Raimundo MR. Pronto, foi o Miguel Raimundo. Depois já havia uma página Miguel Raimundo e eu, Miguel Raimundo MR. MR de Medicina da Reprodução, MR de Miguel Raimundo. E depois, às quintas-feiras, por exemplo, é nesse teu Instagram que às quintas tu e às vezes colegas teus e de outras especialidades respondem às perguntas das parturientes e das mulheres. Toda a gente quer saber por coisas sobre... Tentamos sempre criar... Isso é muito engraçado, é muito ativo. Tentamos sempre criar desde sempre, na altura da pandemia, era com os lives, depois criámos o podcast, depois agora temos às vezes várias reuniões esporádicas com diferentes áreas, porque a medicina da reprodução e os problemas de fertilidade não é só da área da ginecologia. Muitas vezes temos a área da urologia também implicada, porque 30% são causas puramente masculinas e precisamos do apoio da urologia. A função tiroide e problemas da tiroide é comum, por isso precisamos ter um endocrinologista para nos dar apoio. Pronto. A genética é outra situação, aquelas situações em que temos mutações específicas que estão associadas a abortos de repetição, falhas de implantação, e temos de ter algum geneticista para nos dar apoio. Exatamente. E outra coisa, a parte das doenças autoimunes, da imunohemoterapia, da parte das trombofilias. Então cria uma espécie de equipa multidisciplinar. Ou de rede, de colegas, de várias... Multidisciplinar tem que ser, no fundo afeta para dar apoio várias áreas. Para o melhor para os doentes. Este podcast estava a falar, eu Viva a Vida com Fertilidade. Que ainda existe. Ainda existe. Isso é bom, se as pessoas saberem para te ouvir.
a minha atividade continua e eu, por mim, estava sempre a fazer esse tipo de conteúdos, mas não consigo ter todas as quintas-feiras, está bloqueada a minha agenda à tarde para ir para os nossos estúdios em Algés e fazemos as gravações, mas às vezes não consigo, às vezes há cirurgias que são agendadas, há consultas que preciso de criar extras naqueles slots, mas tentamos sempre, pelo menos à quinta-feira, produzir algum conteúdo ou fazer vídeos ou alguma coisa. Tu, entretanto, ainda estás muito dividido entre Algarve, tinhas coisas no Algarve, tu moras aqui em Cascais também, e Évora? Évora não trabalho, que Évora é só a família. Família e pronto. Tá bem. E então só vou lá ter com a família. E jogar pádel com os amigos. Exatamente, deixar lá os miúdos e coisas. Não, o pádel agora está super na moda lá, criaram lá um campo especial. Foi? Não sei o que, assim, está tudo lá muito ativo. Os filhos também gostam muito, tens 3 filhos, gostam muito também de ir a Évora e voltar com os avós? Gosto de estar com os avós, depois é sempre uma zona para ver tipo as quintinhas e os animais, sair um bocado da cidade para o campo. Faz muita falta, muito importante. Deixo sempre de lá, pelo menos uma semaninha no ano, ficam lá com os avós para aliviar. A investigação também é uma coisa que tu fazes muito na área da saúde da mulher. Eu lembro quando tu vieste há 13 anos, sim, estavas com aquelas método especial do Fertiox, não era? Exatamente, das câmaras hiperbáricas com a Marinha, que tinha pedido ajuda. Isso correu bem? Está a correr, fizeste investigação nesse campo? Sim, eu estou a fazer o doutoramento, eu espero acabar este ano, pronto. Os antigos já estão fechados. Fizemos um de inteligência artificial e área da medicina da reprodução, e como é que nós podemos optimizar, e a base da tese é a optimização dos tratamentos de medicina da reprodução, como é que nós podemos adjuvantes para essa área, e a inteligência artificial, a incorporação da inteligência artificial na área da medicina da reprodução, que é uma coisa que já existe atualmente, já conseguimos ter imensos softwares que nos ajudam nessa área. Temos também a câmara hiperbárica, e o estudo que foi feito foi a utilização da câmara hiperbárica em baixas respondedoras. O que é que são baixas respondedoras? São aquelas mulheres que têm uma reserva ovárica abaixo do normal, muito reduzida, e nós tentamos que aumentar a oxigenação, ter maior recrutamento folicular e ter mais... Aumentando essa oxigenação, elas ficam mais eficazes, digamos assim, há mais óvulos a serem produzidos? Nós conseguimos, com este estudo, conseguimos provar que houve mais óvulos a serem recrutados, ou seja, houve mais óvulos a serem retirados, mais um, com significância estatística, número de embriões. Não conseguimos ter significância estatística nem taxas de gravidez. Precisávamos de uma maior amostra para conseguir demonstrar esta evidência, mas conseguimos demonstrar que no grupo de baixas respondedoras tivemos mais um óvulo do que o normal, do que o grupo controlo, aquele grupo que não foi para a câmara hiperbárica. Sim. Depois o terceiro artigo foi como é que os probióticos e o microbioma influencia a parte da fertilidade, em que o que se fez foi comparar um grupo de pacientes de 2022 que não tinham feito probióticos e o 2023 tinham feito probióticos, e aí houve uma melhoria naquelas pacientes mais novas com menos de 40 anos, que fazem probióticos, e que nós conseguimos ter uma melhor eficácia, digamos assim, mais taxa de sucesso. Ok. Nós depois, como aquilo era um grupo muito grande, dividimos entre quem tinha feito FIV e quem tinha feito transferência de embrião congelado. FIV é a fecundação in vitro? Sim. Fertilização in vitro. Exatamente. E o que acontece? Nós fazemos a FIV, criamos os embriões e depois vamos transferindo os embriões consoante o número de embriões que sobrem de cada casal. E as nossas gravidezes, maioritariamente, são transferências de embriões congelados. Okay. Ou seja, fazem uma FIV, transferem às vezes um e a seguir os outros são transferências em congelados. E nós conseguimos, com os probióticos, ter melhores resultados nesse grupo de mulheres, transferências de embriões congelados. Okay. Nos da FIV e as transferências a fresco, a amostra não era muito grande e não conseguimos chegar a uma evidência estatística. Sim. A conservação de óvulos, isto é em 2023, 926 mulheres congelaram óvulos em Portugal, um recorde. Tu até disseste às tantas, estava surpreendido com esse número. Porquê? No ano anterior tinham sido 572, quer dizer, houve um aumento de 2/3 num ano. Houve muito maior. E este ano vai ser mais. Milhares de mulheres estão a congelar. Atenção, há uma coisa aqui, isto não significa congelar vidas humanas, estamos a falar de óvulos. É apenas um material genético, os gametas, não é? Que pode dar origem a uma vida. Congelar embriões é uma coisa diferente, aí é que já são coisas vivas, não é? Nos Estados Unidos é muito comum esta criopreservação de óvulos, quando as mulheres são mais produtivas aos 30, por exemplo, e depois querem congelar para usá-los depois aos 40, quando já têm mais autonomia financeira. Isso é uma coisa muito vulgar, cá ainda não. Cá ainda não, mas à medida que o tempo vai passando, há uma maior sensibilização para o tema. Porque sabemos que a mulher é mais fértil com menos de 38 anos. Pronto. Mas, na verdade, com exigências profissionais, a própria sociedade, os nossos salários, os timings não conseguimos ter autonomia. Exatamente. Muita gente não pode ser mãe logo que casa. Logo acabar a faculdade, ter casa própria, não é fácil estável, hoje em dia, claro. Tudo isso, então
damos por Preferem nós, esperar um tempo. e só pensar aos 38, 40 anos que engravidar. Isso é cada vez mais frequente, não é? Serem mães mais tarde. Mais tarde. E aí, a alternativa que nós temos é, congela-se os óvulos. Fazem um congelamento de óvulos. Tirem antes, ficam congelados. Não quer dizer que vão usar, mas aquilo é uma espécie de um... É uma reserva. Reserva, um seguro reprodutivo. Mas também ninguém garante que aquilo dê gravidez, nem dê bebê, nem dê Pois, isto não quer dizer... Não garante a gravidez. Tu dizes 50% a 60% para mulheres de 30 a 30, que tirem 30 a 35 anos, com 30 a 35 anos. Por exemplo, tive um caso aí há um ano em que uma paciente médica tinha congelado os óvulos há 5 anos atrás e tinha feito há 3 anos atrás, outra vez congelou óvulos. E agora queria ser mãe, descongelou os óvulos todos, os antigos e os mais recentes, e depois não ficou com embriões. E eu disse, nenhum? Não resultou em nenhum? Nenhum embrião. Okay. Ou seja, eu disse, e a culpa foi do centro. Eu disse, não é do centro. Isto podia acontecer comigo, a mesma coisa, tipo... Primeiro, a vitrificação, que é a técnica... Pois, a vitrificação é outro método de criopreservação. É diferente do que é usado para os espermatozoides, por exemplo, ou para os embriões. Exatamente. E a vitrificação foi desenvolvida... Mas também é uma congelação, não é? É uma congelação, mas é uma congelação assim rápida. Ok. E que é muito mais eficaz. E eu acredito que há 5 anos atrás, ou há 7 anos atrás, não se fazia tantas vitrificações. A técnica evoluiu, entretanto, não é? Entretanto, por isso. A probabilidade dos óvulos sobreviverem agora é muito maior do que há 5 anos ou há 8. 7 anos atrás. Por isso... Agora, é preciso as pessoas também perceberem que congelam óvulos é bom, mas também não é sinónimo de gravidez garantida. Sim, há uma taxa, pelo menos 50%. Exatamente. O que acontece tipicamente nas FIVs? Imagina um casal em que retiram 10 óvulos. Dos 10 óvulos, 5 são fecundados. Dos 5 que são fecundados, fica com 3 embriões. Pronto. Em um casal novo, tipicamente é isto que acontece. Se nós temos mais óvulos, vamos conseguir ter mais óvulos fecundados e mais embriões e, consequentemente, mais hipóteses de gravidez. Sucesso. Mas eu recomendo congelar óvulos. Sou um grande defensor de congelamento de óvulos. Acho que é muito mais confortável para a mulher. Ou gametas é a mesma coisa? Ou gametas, sim. O óvulo é um banco de gametas. É uma coisa do governo também. Falava-se nisso, que era uma das medidas que o governo... O óvulo é o gameta feminino. O espermatozoide é o gameta masculino. Tá bem. E o banco de gametas que falavam do SNS... Exatamente, falou-se nisso. Imagina aquelas mulheres com 40 anos, que têm uma baixa reserva ovárica e que não conseguem engravidar de forma natural e têm que recorrer à doação de óvulos. Sim. Existe o banco de gametas, o banco de óvulos nacional público. Que existe e está regulamentado e tudo? Está regulamentado, está sediado no Porto, só que demoram 3 anos, mais ou menos. A dar uma resposta. Enquanto nas clínicas privadas vão ao nosso centro, nós temos o nosso próprio banco de óvulos, dadoras, e as dadoras o que fazem uma estimulação FIV e congelam elas próprias os seus óvulos e doam para outras mulheres. Mesmo que nós não tenhamos, olha, falo com a clínica X, falo com a clínica Y, coisas práticas. O ano passado houve uma doente que veio ter comigo, russa, e queria uma dadora russa. Não tenho dadoras russas. Enviei para outra clínica. Enviei para outra clínica. Que sabias que tinha. Meio quilómetro, liguei antes, olha, preciso de uma russa. Tens russas aí? Tenho. Então vou enviar o casal. Pronto, ou seja, há uma partilha. O que nós queremos no final do dia é que os casais sintam o máximo confortáveis com aquela dadora ou aquele dador que vão fazer o tratamento. Que escolheram. Destas, é preciso dizer que destas mulheres, estas 926 mulheres que congelaram óvulos em Portugal em 2023, só 7 fizeram no SNS. Isso quer dizer que, aliás, que o SNS só faz por motivo de doença. Sim. Portanto, isso quer dizer que houve tudo o resto, 919 fizeram no privado, o que quer dizer alguns 3.000 euros que elas desembolsaram. Sim. Há clínicas que são um bocadinho mais baratas, mas 2.500, 3.000 euros é um preço normal. É o que gastam. Depois existe mais uns modelos de inteligência artificial que avaliam a imagem do óvulo, a característica do óvulo. Avançou muito. Dizem que a probabilidade daquele óvulo dar um blastocisto e dar um embrião e ser fecundado. Pronto, é X%, e portanto vale a pena, ou então não. Exatamente. Já se consegue fazer isso? Já se consegue fazer isso, mas ao mesmo tempo no final do dia ficamos sempre com o tema é um número, é uma percentagem. Claro. E às vezes pode ser confortável para a pessoa, mas como desconfortável dizer, os meus óvulos só têm 5% e ficam deprimidas, cansadas, frustradas com isso tudo. Por isso Exatamente. É aqui o equilíbrio, há pouco estava a falar da equipa multidisciplinar, é comum as minhas pacientes, nós temos 2 psicólogas que trabalham connosco em que dão apoio para gerir os resultados e gerir as expectativas.
Nós começámos logo a falar disso, Miguel, porque a Europa de facto tem um problema demográfico, é óbvio, está a envelhecer muito, e Portugal tem uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa, e nisto mantém-se ainda. Mantém-se. Por isso tem que implementar medidas concretas de incentivo à natalidade. Portanto, facilitar eu sei que é uma cruzada vossa, facilitar o acesso a tratamentos de procriação medicamente assistida, não é só uma questão de saúde, é uma questão de estratégica para o futuro do país, é muito importante. E para o futuro da Europa. E para o futuro da Europa. Mas, de facto, o SNS chega a ter lista de esperas de 3 anos ou mais. Tu dizes que uma boa solução é será que as parcerias público-privadas podem mitigar um bocadinho essas questões? Eu há um mês, antes das eleições, fiz um artigo aqui para o Observador sobre esse tema. E falavas de vários programas, vários partidos. O que é que falam de cada um? dizia, o que é que o Chega dizia, o que é que o Chega dizia. O Chega, o que dizia era fazer políticas focadas na prevenção. Faz sentido, ou seja, por exemplo, uma mulher com endometriose, se sabes que tens endometriose, sabes que tens uma probabilidade, podes ter uma probabilidade mais alta de ser infértil. Sim. Então, congela os óvulos, repede uma hormona antimulariana, que é aquela reserva ovárica, para saber se a reserva ovárica é alta ou é baixa, monitorizar antes de surgir o problema. Faz sentido. Depois temos outras políticas um bocadinho mais direita e esquerda. Direita, que é parcerias público-privadas, em que o que dizem é, olha, podemos definir X tratamento para a instituição X, privada, e nós fazemos X tratamentos por ano. Combater um bocadinho essa lista de espera, que são tremendas ainda. Ou então... E os preços? Ou então criar políticas mais de esquerda em que vamos apostar no SNS. Neste momento já está em curso uma coisa que são centros de responsabilidade integrados. Que não sei se alguma vez alguém falou disso cá. É uma alternativa que o SNS tem para cativar as pessoas a ficarem no SNS, são melhor remuneradas, que criam uma espécie de uma pequena empresa, de um pequeno grupo dentro do próprio hospital e dizem, olha, nós comprometemos a fazer 1.500, 2.000 ciclos, e para estes 2.500, 2.000 ciclos a administração vai nos dar, sei lá, X. Pronto. Um extra. E os embologistas são vossos, os enfermeiros são vossos, os anestesistas são vossos, os médicos são vossos, para vocês decidem, a vossa equipe. Vossos do privado? Não, vossos do público. Vocês são da vossa equipe, do vosso SNS, nós alojamos esse budget para vocês e vocês têm que nos dar esses resultados. Pronto. E as pessoas focam-se naquilo. E existe na área da procriação medicamente assistida, na área da ortopedia, da área da urologia, da área da oftalmologia, chamam-se Centros de Responsabilidade Integrados. E isso pode passar por aí a solução, ou seja, os próprios médicos, em vez de andarem preocupados em ocupar escalas de urgência, só estão preocupados em fazer aquilo e focados unicamente naquilo. O tema é que, depois, dentro do próprio SNS, há critérios de entrar no SNS. Por exemplo, uma mulher com mais de 40 anos não recorre ao SNS, tem que ir para o privado. E a lista de espera, como continua a ser 1 ano, 2 anos, 2 anos aqui em Lisboa, ou seja, aos 38 anos, ou vai aos 38, ou se for... Depois, aos 40 ou 50 já não apetece, ou já acha que não deve ir. Mas não faz sentido o privado fazer tratamentos até aos 50 anos da mulher e o público fazer só até aos 40. Eu percebo um bocadinho que o dinheiro do SNS ser gasto numa mulher com 38 anos é diferente de uma mulher com 43. Pronto. A taxa de sucesso é muito mais elevada na mulher com 38 anos. Mais nova. Mas mesmo assim está-se a fechar a portas a uma mulher com 42 anos. Pois, quem é que decide isso? Quer dizer, é complicado. Já tem há uns aninhos. O professor Pedro Pita Barros, da Economia, houve uma tese de mestrado em que falou da vantagem em ver um investimento no SNS. Ou seja, uma pessoa que não recorre, que engravida de forma espontânea e não recorre a procriação medicamente assistida, dá um salto positivo ao Estado aos 35 anos. Começa a descontar tudo isso. Uma pessoa típica, estudou na universidade, terminou. Começou a trabalhar? Pela PMA, são mais de 3 anos, são aos 37 aos 38. Não faz sentido nós andarmos a investir na PMA por 3 anos e aumentarmos a nossa taxa de natalidade. E há estudos já com isso, feitos, tese de mestrado. Achas que o governo, Miguel, deveria colocar efetivamente a infertilidade e a PMA como áreas prioritárias na política de saúde? Claro que podia. Isto tem um impacto... Porque é um desígnio nacional, é verdade, europeu. A nossa curva, nós antigamente tínhamos os nossos avós e depois os nossos pais e nós. E nós éramos maior número que os nossos avós. Atualmente é o contrário. Os nossos avós são em menor número que a nossa... Os casais têm um filho, às vezes 2 e acabou aí. Eu tenho 6 irmãos e tenho 54 primos direitos. Mas isso desapareceu. Houve uma coisa, isto desapareceu também um bocado. A sociedade como surgiu e a pílula.
foi a grande descoberta do século... Anos 50 ou 60. 60, tipo, que foi assim uma grande descoberta, Exatamente. permitia a autonomia da mulher, a mulher decidir quando quer engravidar, quando não quer engravidar, ir para o trabalho, para a atividade de trabalho igual ao homem, competir, tudo isso. Deu mais-valias claras para a sociedade, para a mulher e tudo. Só que depois deu o reverso, e o reverso é a questão da fertilidade. Nós temos um tema que... Pois, controlou-se a tal ponto que a mulher deixou de... Houve menos natalidade, não é? Sim, menos natalidade. E isso tem impacto depois na nossa sociedade. De facto, queria falar um bocadinho também desta endometriose. Primeiro, antes disso, a parte da fertilidade. Miguel, nos últimos anos, tu vieste cá há 3 anos, houve muitos avanços na medicina reprodutiva, desde então? Sim, houve avanços fundamentalmente na área da inteligência artificial. Okay. Há várias... todos os anos há novos equipamentos, só que depois demoram o seu tempo a serem registados e patenteados e tudo isso. Mas houve grandes avanços, por exemplo, com a inteligência artificial para ajudar na seleção embrionária, por exemplo, aumenta muitas taxas de sucesso. Nós, por exemplo, desde... Eu estou a dizer isso por causa, por exemplo, na radiologia ou a ler taques, ninguém passa, nenhum médico consegue passar a rapidez e a eficácia de uma... Acerta 99% dos diagnósticos, é impressionante. É que eu estou a dizer, às vezes mais que o próprio agora. Médico, das mamografias. Mas é óbvio, sim, claro. Sim. Pronto, é normal, vê tudo, ao pormenor, ao pixel. E dentro da inteligência artificial nós temos equipamentos de seleção espermática, equipamentos de seleção dos óvulos, seleção embrionária. Por exemplo, já na altura havia uma incubadora específica, a time-lapse, que é a mais conhecida de todas, em que tirava foto ao minuto. E o que agora fizeram foi juntaram as bilhões, trilhões de fotos. Big data, não é? Analisaram tudo. E nós agora conseguimos, perante aquele embrião, dar uma probabilidade daquele embrião dar gravidez ou não dar gravidez. Exatamente. Incrível. Só comparando com todas as que no mundo inteiro se juntam àquela base de dados. Exatamente. É impressionante. Foi há um mês, houve uma empresa polaca, mas que está a ser comercializada, aquele software em Espanha, em que veio ter connosco e disse, olha, vocês têm a foto dos vossos embriões, partilham as fotos connosco, nós criamos um algoritmo associado à vossa base, ao que vocês têm previamente, e vocês, quando estão a fazer uma transferência, conseguem saber mais pormenorizadamente qual é a taxa de sucesso daquele embrião. Okay. Porque nós já temos as experiência de milhões de dados do vosso centro, ou seja, eles conseguem até ajustar à realidade de cada centro e de cada laboratório. Isso é um avanço significativo. Agora, no final das contas, as taxas de sucesso não subiram. Ou seja, nós continuamos com aquelas taxas de sucesso, casal novo 50%, casal de 38, 40 anos... casal novo 50%, casal 38, 40 anos 30%, e a seguir dos 42 com óvulos próprios é abaixo de 20%. No global a taxa de sucesso não subiu, porque no material genético continua a ser nosso, os óvulos dos espermatozoides continuam a ser nossos e os embriões continuam a ser bons ou maus. Pronto. Agora, conseguimos, mas é reduzir o número de transferências. O tempo até engravidar está a encurtar, ou então o delay de dizer assim, olha, já não dá com o meu material genético, vou fazer com material doado, ou com óvulos doados, ou com espermatozoides doados, ou até mesmo com embriões doados. Mas no global, a taxa global não subiu muito por aí além, porque o nosso material continua a ser o nosso material genético. Exatamente. Muito bem. Isto é engraçado porque, de facto, são estes avanços que fazem também a história desta área tão importante. Continuo sempre a dizer, isto é para a saúde pública, é importante para o país inteiro, que se olhe para este problema. Em março passado celebrou-se o mês da consciencialização da endometriose. Houve até esta iniciativa em 27 de março, à mesa com a endometriose, é um jantar, quase um almoço ou um jantar? Vou jantar aqui no... É muito curioso. Esta endometriose, estamos a falar de quê? É uma doença inflamatória crónica, complexa, que há uns tecidos que aparecem fora do útero, não é? E que está muito associada à dor e também à infertilidade, neste caso. Porque a endometriose é a produção de tecido endometrial, que era para estar dentro do endométrio, que está fora. O endométrio é o quê? Dentro da vagina ou do útero? É onde o embrião fica. Onde agarra nas paredes do útero? Exatamente, onde agarra as paredes no útero, está lá o endométrio, é aquela membrana que fica grossa durante a fase do ciclo menstrual e depois descama e sangra. Pronto, que é a menstruação. E essas células... às vezes reproduzem-se fora daí? Fora daí. E depois dá a endometriose, porque são células do endométrio. Assim, é muita gente, cerca de 230 a 350 mil mulheres em Portugal, 10% das mulheres em idade reprodutiva, estima-se que sofram desta doença. Por isso é que há uma estratégia nacional de combate à endometriose, isto está implementado pelo governo? Olha, ainda não estão, já há
vários pedidos de aprovação para terem dias no dia da menstruação, como é uma doença que tem um grande impacto na qualidade de vida da mulher, quando estão a menstruar elas não conseguem trabalhar. Estão cheias de dores, prostradas, alterações do estado do humor, tudo. E é permitido ter dias alojados para essas doenças. Mas depois há muito mais. Existe uma associação, que é a Associação Mulherendo, que é uma associação focada nas mulheres com endometriose. Mulherendo. Mulher e endometriose. Mulherendo, que, juntamente com outros colegas, que propuseram à Assembleia da República haver uma linha privilegiada para as mulheres com endometriose, que ainda não está a funcionar, e que, como é uma doença com grande impacto na qualidade de vida, também haver medicamentos comparticipados, apoio para mulheres com esse tipo de doenças, como existe, por exemplo, com doenças raras, com doenças que já são comuns, haver também associadas à endometriose. A propósito de comparticipação, isto foi uma conquista recente, já deste ano, não foi? O Governo aumentou a comparticipação nos medicamentos associados à PMA, de 69% para 90%. É muito bom. E ajudou isso para toda a gente que recorre a tratamentos por criação medicamento assistida, tendo ou não endometriose, os medicamentos tiveram uma comparticipação de 90%. Só que ainda falta desburocratizar, não é, Miguel? E digitalizar, porque há farmácias que não sei, só se consegue fazer, tem que ser pelo protocolo antigo, à mão, há farmácias que ainda não aceitam. O primeiro mês foi um terror, foi em janeiro. Ou seja, porque a verdade é, eles não tinham comparticipação nenhuma e uns tratamentos sem comparticipação, sem nada, quase custam 2.000 euros. Ou seja, a pessoa ia gastar os 3.000 euros na clínica, mais os 1.000 e tal euros na farmácia, que não estava à espera, que aquilo comparticipado a 90% vai pagar 100 euros. Sim, pronto. Exato. E aquilo foi além, o primeiro mês foi um terror. Mas agora, de vez em quando há uns bugs no sistema. Ainda agora mandei uma mensagem a uma senhora que não consigo passar a receita, pronto, o PEM não dá, mas disse que enviava à noite, porque mas as coisas estão bem melhores. Mas em janeiro... Foi uma grande conquista e mais passos tem que haver desses, não é? Como tu defendes sempre. Primeiros sinais de endometriose são esta dor, não é? Ou dores menstruais, ou dores pélvicas, ou dores na relação, ou... A endometriose é conhecida pelos 5Ds. Dor na menstruação, dor a urinar, dor a evacuar, algum tipo de dor crónica e dor nas relações. Não é preciso ter estes 5Ds da endometriose, mas sabemos que às vezes basta ter um e já quer dizer endometriose, e convém nós estarmos atentos, principalmente quando temos uma mulher que está a tentar engravidar e refere um desconforto severo na menstruação. Porque, de facto, eu não fazia ideia, mas isto é um diagnóstico muito complicado. É muito difícil de diagnosticar e, em média, há um atraso de 8 anos, li isto, entre o aparecimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico definitivo. Isto é imenso. Entretanto, as mulheres podem estar a sofrer sempre que menstruam ou sempre têm relações, e os médicos, muitos médicos, Miguel, desculpa, dizem isso é normal, ou é hormonas, ou é não sei o quê. E só depois de uma consulta certa convém perceber que descobrem que, de facto, têm que despistar então a endometriose e descobrem muitas vezes que tinham isso. Sim. E que pode ser controlado, ou pode ser operado, ou pode ser tratado. Às vezes tens vários casos assim, temos vários casos assim. Por exemplo, ainda me acontece situações em que nós fazemos o diagnóstico de endometriose na consulta de apoio à fertilidade. Ou seja, uma mulher tinha dores, desvalorizou completamente, está a tentar... Acha normal, acha não sei o quê, sabem que umas dói mais, outras dói menos, não ligam, mas às vezes é controlável, não é? E que nós pedimos, é tratado? É tratado. Não existe propriamente um tratamento curativo para a endometriose. É uma coisa crónica, sim. É uma coisa crónica. Tipicamente o que acontece em mulheres que não estão a tentar engravidar, é fazer uma pílula. Pronto. Há mulheres que não querem fazer a pílula tem efeitos secundários, alteração do estado do humor, diminuição da libido, secura vaginal, pele oleosa. Mas a pílula diminui os sintomas? Diminui os sintomas. Okay. Mas ela própria, a pílula, também pode ter efeitos secundários. Tem outros efeitos, claro. Por isso é que há muitas mulheres que têm uma grande resistência a fazer a pílula. Hoje, foi ontem, houve uma senhora da consulta e disse, porque eu, ao tomar a pílula, não me sinto mulher. E então... Há outras, dieta anti-inflamatória, acupuntura, nutrição. A nutrição também é muito importante nesses casos, não é? Exatamente, para ajudar a não ter tantas manifestações da... A doutora Ana Parreira, uma que trabalha contigo e que também já entrou nestes podcasts da quinta-feira. Já fizemos aqui podcast com a Ana, que ela tem o Instagram dela é uma Endoconutri, que é nutrição e endometriose. E ela até publicou um livro no ano passado sobre esse tema, e que sabemos que a nutrição tem um grande impacto nas mulheres com endometriose. Por isso, a pílula é mulheres que não querem engravidar. Em mulheres que querem engravidar,
a endometriose pode afetar a fertilidade em 3 vias. Uma delas, a obstrução das trompas. Como aquilo é uma inflamação generalizada, ou seja, nós temos o útero, depois temos as trompas e depois temos os ovários. E o que é que acontece? Quando há relações, os espermatozoides ficam na vagina, vão pelo útero, trompa e ovário. E depois fecundem-se na trompa o óvulo do espermatozoide e o embrião volta para trás e implanta no útero. Se a trompa estiver fechada devido a esta inflamação generalizada, temos aqui não passa nada, não passa nada, um bloqueio e temos uma causa de infertilidade por isso. Primeiro, muitas das vezes as mulheres com endometriose têm as trompas fechadas. O segundo é a qualidade dos óvulos e a qualidade dos embriões. Quando eu tiro, por exemplo, uma mulher com endometriose com uma boa reserva ovárica, eu tiro 10 óvulos. Dos 10 óvulos, se eu ficar com um embrião, fico contente. Porque a maioria um embrião é blastocisto, que cresce os 5 dias na incubadora. Se eu tirar os 10 óvulos e fecundá-los numa mulher com endometriose, eles saem muito fragmentados. Aquela divisão de duas células saudáveis, digamos assim, não são como os outros. Sim, não são saudáveis e os embriologistas depois dizem, é um embrião com fragmentos, é um embrião que não se está a dividir bem. Mas isso pode dar problemas mais tarde, não é? Às vezes nem sequer não é usado. Às vezes nem sequer é usado. Não dá blastocisto, nem sequer é usado. Claro. Por isso é qualidade dos ovos, qualidade dos embriões. E o terceiro tem a ver com a receptividade. Mesmo quando nós temos bons embriões, ou quando naqueles casos raros em que nós temos que recorrer à doação de óvulos para fazer o tratamento, e temos bons embriões com recurso à doação de óvulos, quando nós transferimos o embrião para dentro do útero... A receptividade é quando aninham nas paredes? Exatamente, pegam-se à parede do útero. E existem umas pecinhas de Lego que ajudam a interação e que essas pecinhas de Lego são menos expressas nos doentes com endometriose. Mas não... A endometriose também não quer dizer infertilidade. Claro que eu tenho. Mas por isso é que a FIV é o mais indicado em doentes, porque a FIV possibilita a fecundação do óvulo fora do corpo da mulher, sem necessidade de ter trompas falópicas saudáveis, por exemplo. E é uma alternativa, mas há uma grande parte das mulheres com endometriose não vão precisar dos meus serviços e da PMA para engravidar, vão conseguir engravidar de forma espontânea. Agora, isso aconteceu? Isso já me aconteceu. Uma paciente, por exemplo, que foi diagnosticada com endometriose profunda, informada que a gravidez natural seria muito pouco provável, seguiram com os tratamentos de fertilidade, enquanto estava à espera para a doação de óvulos, engravidou naturalmente e teve uma gravidez normal, e isso aconteceu. E depois há tiveste uma doente de 34 anos que sofreu múltiplos abortos por causa da inflamação uterina, afetava a qualidade da parede, neste caso, a endometriose, do útero, dificuldade na implantação do embrião, e depois do tratamento foi possível controlar a inflamação e levar a gravidez até ao fim. Isto também acontece. Mas o que me faz mais impressão é estas mulheres que tinham muitas dores durante as relações sexuais ou que com dores severas, cólicas incapacitantes e dizerem-lhe que é normal e tal, isto passa e não sei o quê. Depois, afinal, descobrirem que é endometriose e que pode ser controlado e tratado e se calhar operado. Sim. Por exemplo, a parte da cirurgia, que é um bom tópico. Se nós temos uma endometriose profunda, atualmente o que é que nós fazemos? Dividimos o tratamento em 3. Ou seja, primeiro fazemos a FIV, retiramos os óvulos, fecundamos os óvulos e depois ficam os 5 dias na incubadora e congelamos os embriões. Depois faço a cirurgia, e é uma espécie de uma cirurgia de citorredução, que tira-se os nódulos da endometriose todos. É feito por laparoscopia, não é? É uma coisa não muito invasiva. Este é o Dr. João Secar Alves, já tem ajudado também da tua equipa. Quase todos os meus doentes com endometriose. Também viu nas conversas das quintas. Sim. Para o João. Portanto, é uma cirurgia minimamente invasiva. É uma cirurgia minimamente invasiva, retiram-se os nódulos todos. Existe um nódulo que é o nódulo de septo reto-vaginal, que é por trás do útero e do intestino, e que às vezes dá muitas queixas e é retirado, e todos os nódulos que se vê na laparoscopia tiram-se. Para tentar o quê? Para tentar reduzir a inflamação. Sim. E depois aguardamos 2, 3 meses, 6 meses, com o tipo de cirurgia que foi feita, e depois transferimos o embrião para dentro do útero. Já com menos impacto daquele tecido endometrial que estava fora da cavidade endometrial e melhorar a receptividade. Os tratamentos... qual é o efeito da endometriose não tratada, Miguel? A endometriose não tratada pode evoluir com a invasão da bexiga, invasão do intestino... Essa formação desses tecidos pode passar para outros órgãos? Pode passar para outros órgãos. Por exemplo, nós temos, endometriose às vezes pleural, endometriose pulmonar, endometriose no coração. Não sabia. É quase uma metástase. Mesmo. Não é? Quase comporta-se como tipo invasão dos nervos, tudo isso, quase se comporta como um cancro. E antigamente, sem saber o que era a endometriose, que aquilo era um tipo de cancro, muitos anos atrás diziam isso. E estes exames utilizados têm a ver com ultrassons, com laparoscopia, tem o quê? Ainda não existe uma alternativa a esta laparoscopia para fazer o diagnóstico, para não? Sim, porque a laparoscopia, o diagnóstico definitivo de endometriose é
de retirar uma lesão suspeita. Portanto, é uma espécie de biópsia. E de biópsia, exatamente. Tira-se um bocado do tecido. Um bocado do tecido suspeito. Aquilo Sim. parece, por exemplo, nos ovários, parece tipo uns quistos de chocolate, em que nós tiramos o quisto e enviamos para a análise. E naquele quisto está lá células endometriais que só era para estar no endométrio e não era para estar no ovário. Exatamente. Pronto. E então tem-se o diagnóstico definitivo da endometriose. Isso faz-se com o quê? É uma punção, uma coisa assim como se fosse na medula? Como é que como é? se fosse uma agulha biópsia grande normal. que entra na... Como nós na laparoscopia, quando temos um sinal ou uma coisa, tiramos, mas tiramos dentro do próprio abdômen. Tipo, tira-se uma zona suspeita e envia-se para a análise. E porquê? Nós, ao dia de hoje, nós não sabemos qual é que é a causa da endometriose. Existem várias teorias. Existe uma teoria da menstruação retrógrada, quer dizer que quando a mulher tem a menstruação, aquelas células do endométrio saem pela vagina, mas também podem sair pelas trompas e ficar alojados no fundo de saco. E ao ficarem alojados dentro do abdômen, elas começam-se a dividir, implantam e desenvolvem-se. Isto é a menstruação retrógrada. Mas esta menstruação retrógrada não justifica a endometriose no pulmão, a endometriose no coração. Pronto. Não ficou lá, exatamente. Existe outra que é a metaplasia celómica, este palavrão. O que é? É como embrionariamente as células que envolvem o endométrio são as mesmas que envolvem a pleura e que envolvem o pericárdio, que são o saco à volta do coração. À volta do coração e a pleura à volta dos pulmões. Como aquilo embrionariamente é a mesma origem, existe alguma mudança celular que potencie o surgimento de endometriose nesses órgãos. E depois há a teoria da disseminação por via sanguínea, via linfática. O sangue passou para lá e circulou pelo corpo todo e alojou-se ali. Mas não há nenhuma teoria que diga é isto. 100%. E nós já sabemos que é isto. Porque a partir do momento em que nós conseguimos sabermos que a via é esta, conseguimos desenvolver medicamentos específicos para impedir essa via. E nós não temos ainda nenhum medicamento curativo. Esta cirurgia nem sempre é necessária ou é sempre necessária? Nem sempre é necessária. Porque se nós tivermos nódulos pequeninos, mulheres assintomáticas e sem infertilidade, vamos deixar protelar a cirurgia. Porque a cirurgia não é curativa. Ou seja, nós podemos fazer uma cirurgia hoje e daqui a 2, 3 anos estarmos à mesma Nada garante que não voltem a aparecer sintomas e nódulos e tecidos de endometrial. O que acontece é, por exemplo, esta semana tive um caso de uma colega minha, referenciou uma doente, uma amiga dela, em que ela tinha 2 filhos e estava com dificuldade em ter o terceiro. E falava das dores. E olha, vi um nódulo no ovário, vamos pedir ressonância magnética, que é outro exame que eu peço muito, ressonância magnética pélvica, para ver as lesões. E pediu-se. E vê-se ao milímetro ou coisa, é uma grande definição. As pessoas com claustrofobia é uma chatice. Pois, porque aquilo mete-se dentro de um túnel, que anda à volta a milhares de... Ainda bem que aquilo é coberto, porque uma vez vi aquilo sem a capa e é assustador. É uma escavadora do metro de Lisboa à tua volta. E as pessoas põem uns fones. E existem muitas pessoas que, a meio do processo, entram em pânico. E vão em pânico. Carregam no botão de alarme. Por isso aquilo é o exame. Não é fácil. No entanto, é o mais não invasivo. Accurate, o mais, sim, a precisão absoluta para ver os tecidos todos, tudo. É o gold standard na área do diagnóstico pélvico. Exatamente. E então... Não sabia que era muito usado para isso também, mas é óbvio, claro. Depois, dentro da radiologia... Vê tumores, vê tudo. Dentro da radiologia há colegas que se dedicaram mais à área da ginecologia, à área da endometriose, colegas que se dedicaram mais depois à área gastrointestinal, a ver os estadiamentos dos cancros intestinais, tudo isso. E eu pedi ressonância, uma mulher com 2 filhos e a dificuldade em ter um terceiro, só. Pedi a ressonância, uma endometriose espalhada por todo lado. Tudo espalhado, e ela disse, como é que isto aconteceu? Tiveste o primeiro filhote há 12 anos, tiveste o segundo há 8 anos. Durante estes 8 anos, uma doença que tinhas foi evoluindo e progrediu para este estadio. Agora é percebermos o que é que vamos fazer. E então andamos aqui para onde é que nós queremos ir. Se queremos avançar para a cirurgia, se queremos fazer um controle hormonal. A cirurgia seria complicado também nesse caso, não é? Se está tão espalhado. Mas a cirurgia, o objetivo é sempre restabelecer a anatomia normal. E ela tem sintomas, e é trazer o maior conforto para a paciente. Excisar ou destruir qualquer doença visível, prevenir ou atrasar a recorrência, mas isso não é fácil. Não é, e é uma cirurgia com um grau de complexidade muito elevado, por isso é que convém enviarem para equipas só de endometriose. Tipo, nós temos na Luz o João e a Filipe Osório, temos o Zé Reis também na Luz, mas depois temos nos Lusíadas, temos a Fátima Faustino. Na CUF, colegas são especialistas naquilo. Na CUF temos o Colasso e o Rui Viana.
No Porto temos o Helder, ou seja, existem pessoas que só se dedicaram mesmo a isto. Nessas áreas. Porque o grau de complicação cirúrgica é significativo e convém estar... Tu dirias que há mais casos, cada vez mais ou não, ao longo dos seus anos de prática? Sim, há cada vez mais e as pessoas estão mais sensíveis para isso. Se calhar também não era tanto diagnosticado antigamente. Não era falado. Se calhar havia... E é isso mesmo, é por isso que estamos aqui hoje. Não era falado. Eu sinto um bocadinho que é uma doença um bocado apagada, não falada, mas é um problema grave. E muito mais quando voltamos ao princípio, é uma questão de saúde pública. E afeta a qualidade da vida das mulheres. As mulheres vivem pior. Até a saúde mental também, não é? Sim. Aquilo, muito. Há muitas mulheres com endometriose que aquela dor é como se nós tivéssemos uma dor constante, crónica, com impactos no nosso dia-a-dia. Há, de facto, ainda muitos mitos e muita desinformação sobre a endometriose. Para já, nosso tempo acabou. Para já, nós temos, Miguel, vai haver aqui uma próxima iniciativa, dia 14 de junho, das 2h30 às 8h, Fertilidade Sem Tabus, Welcome Summer. Isto vai acontecer ali no restaurante O Lago, não é? No Campo Grande, aqui em Lisboa. As inscrições estão abertas, a esperança através da ciência, e isto é muito importante. Estás muito orgulhoso destas iniciativas, não estás? Como foi o jantar com endometriose. Isto é para espalhar e para as pessoas serem cada vez mais sensíveis, é muito importante. Eu gosto muito de fazer essas iniciativas. Claro que continuo com a minha atividade intensa, e então, mas o governo recomenda muito isso, e todos os médicos que estou colegas dizem há que sensibilizar as pessoas, pais e mães, e maridos e mulheres, venham a estas coisas, para saber o que se passa e as soluções que há. E o tratamento atempado, às vezes, é o que estávamos a dizer no início, 8 anos para um diagnóstico de endometriose é demasiado tempo. Nós temos que encurtar esse tempo até fazer o diagnóstico. Definitivo, exatamente. Sabemos o diagnóstico, conseguimos atuar precocemente e conseguir engravidar mais cedo. Miguel Raimundo, mais uma vez, não tenho tempo para mais, mas é sempre um grande prazer falar contigo. Tu vais voltar, porque tu és muito bom a falar destes temas, e estes, como hoje, a fertilidade é sempre um assunto que não acaba, e a questão da endometriose é um assunto muito escondido ainda, é um bocado tabu falar disso, e portanto é importante teres vindo e teres esclarecido. Ficámos a saber também da tua página, Miguel Raimundo MR. Exatamente. Não percam, e já agora fica então a saber que 14 de junho, já sabe, aqui das 2h30 até às 8 da tarde, por esta tarde, o tema é a fertilidade sem tabu, ali no restaurante O Lago, no Campo Grande. A esperança através da ciência, a não perder, com o Miguel Raimundo vai lá estar. E se têm dúvidas, se quer saber mais coisas, ou no Instagram, ou até nestas iniciativas que vão acontecendo, é muito importante estar presente. Miguel, bem-ajas e até breve. Obrigado.